Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aí dando sequência aos vídeos do nosso canal, falando aí de sustentabilidade, falando de ESG, falando da minha visão sobre esses temas, né? Tentando inserir de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila, né? E também com conteúdo para poder agregar ao agronegócio, né? A essa cadeia tão importante, esse tema que também é muito importante, sustentabilidade, ESG, né? E o que vamos deixar né, para os nossos filhos, para o futuro da humanidade. Então, eu escolhi um tema, eu fiz um artigo com a minha mentora, a Thalita, a semana passada, se eu não me engano, ou 15 dias atrás, né, da data deste vídeo. Eu vou deixar o link também aqui embaixo. Com isso, eu já escrevi mais um texto e gostaria de deixar um vídeo, né, uma explicação, o meu entendimento sobre esse tema também em vídeo para poder engajar e chamar a atenção dos senhores, né? Que é o tema de, né, que eu dei o tema e vou dar o tema do artigo de fornecedor rural, né? É a visão de fazendas, do agronegócio, de propriedades rurais como fornecedor de matéria-prima, né, de alta qualidade, proteína, uma matéria-prima nobre, fonte de alimento, fonte de sobrevivência, fonte de segurança alimentar. Então a gente, né, o produtor rural ele lida com o alimento básico da humanidade, que é proteína, que é alimentação, que é segurança. Então nós temos, né, cadeia do agro, temos que nos entendermos como não simplesmente um setor secundário, não simplesmente uma propriedade rural que produz leite, produz carne, produz ovos, mas sim um fornecedor numa cadeia importante e numa cadeia virtuosa, né, que vai chegar ao seu final, ou chegar ao seu consumidor final como alimento, como sobrevivência, como fonte de proteína, como fonte de energia ali, né, para o ser humano sobreviver. Então, temos que ter essa conscientização de que uma propriedade rural é sim uma empresa. Então, eu tenho um CNPJ ou não, mas eu sou uma empresa, eu tenho ali que ter todas as organizações que uma empresa a compete, né? Estruturação, financeiro, processos, mapeamento, visão, missão, valores, planejamento estratégico, etapas, né, de execuções a curto, médio e longo prazo. Então eu tenho que abarcar toda aquela ciência de uma empresa que a gente, né, conhece há décadas, e também eu tenho que ser um elo de uma cadeia muito importante, muito primária na produção de proteína de qualidade, onde a gente se baseia na nossa segurança alimentar para os próximos 50 anos. Então, assim, a propriedade rural ela é uma entidade muito peculiar e muito representativa em todo esse cenário que apresenta para o nosso futuro, nosso como sobrevivência e da nossa família, né? Das futuras gerações que ali vão surgir e perdurar. Então, a propriedade rural não é somente um pedaço de terra onde eu produzo de forma desproporcional ou sem muita técnica, sem muito estímulo, sem meta, sem objetivo, sem visão, sem missão. Então, eu tenho ali a propriedade rural como uma terra que eu herdei ou eu comprei com o meu próprio trabalho, mas eu produzo ali para a subsistência da minha família hoje e para esse contato aí que eu tenho, né, para me gerar renda, me gerar alguma coisa ali que ela produz. Mas eu não tenho a visão de que aquilo é uma empresa, né, de que aquilo é um produtor primário de uma matéria-prima de qualidade, de uma matéria-prima primária, onde vai gerar proteína, vai gerar vida, vai fomentar a vida ao longo dos anos e das futuras gerações. Então, nós temos aí essa falta de entendimento, muitas vezes, do produtor rural, do detentor daquela propriedade, de ter uma visão empresarial, de ter uma visão moderna, e não é essas visões, não, porque uma empresa tem que ter isso, tem que ter... Não, é uma empresa simples, é um CNPJ ou é um CPF, mas provavelmente
É muito bom o CNPJ, tem suas vantagens. Aí ali eu vou organizar, eu já tenho vídeos aqui no canal de como ter um conselho com uma propriedade que só tem 2 ou 3 funcionários, como ter uma gestão ali um pouco mais ativa. Então eu tenho que ter esse olhar de, ok, eu sou um produtor, eu sou um elo primordial da produção de alimento para o mundo. Eu tenho a minha importância e minha importância é muito válida. E eu tendo esse entendimento, eu vou trabalhar sustentabilidade, vou trabalhar gestão, vou trabalhar ESG de uma forma mais clara. Por quê? Sustentabilidade e ESG, que são coisas diferentes, elas vêm ali de uma maneira leve. A gente pode trazer isso de uma maneira leve. Então eu vou produzir de uma forma sustentável em que o grande benefício, além da sustentabilidade, é que eu vou ser mais produtivo, eu vou ter alguma forma uma produção mais eficiente. Então, ou eu vou aumentar a quantidade, ou eu vou produzir com uma condição melhor, e com isso eu vou ser mais produtivo, eu vou ter uma produção mais efetiva. Então, consequentemente, ou vou estar economizando dinheiro para produzir, ou vou estar produzindo mais pelaquela área que eu tenho. Então, de alguma forma, se eu utilizar as metodologias modernas de produção sustentável, consequentemente eu vou ser mais eficiente, eu vou ganhar mais dinheiro, aquilo vai me gerar alguma renda melhor, porque eu vou ser mais eficiente e com certeza eu vou estar olhando para o meio ambiente de uma forma mais efetiva. Eu vou estar olhando, por exemplo, para os meus funcionários ali, como eles estão trabalhando, porque isso na gestão a gente olha, né? Também no S do social, né? Do entorno, mas também na gestão de como ter o meu funcionário mais motivado e não necessariamente é melhor pago, é o dinheiro, mas é o contexto do trabalho onde ele está inserido. Eu tenho como fazer ferramentas ou ter metodologias que eu vou motivá-lo a ser mais cuidadoso, a ser mais zeloso, a ser mais efetivo nas suas ações, não necessariamente, mas também pagando melhor. Então, eu vou estar olhando para o meu funcionário, para a família do meu funcionário, eu vou ter como, com essa lucratividade, poder estudar mais a parte social da minha propriedade, porque eu sou um componente da minha sociedade do entorno ali, então eu tenho uma capacidade, eu tenho uma abertura ali no meu entorno, então eu posso também fazer algumas coisas sociais. Eu vou estar olhando para o meu meio ambiente, porque eu, produtor, de maneira alguma eu vou afetar o meu ambiente de produção. Então, quando eu produzo com metodologias mais modernas, com metodologias que olham de forma diferente, eu vou estar sendo mais efetivo, eficiente, de olho na perduração do meu recurso primordial, que é a terra, que é ali onde eu a produzo, né, a minha proteína de qualidade, e também eu vou querer que essa terra, que essa propriedade se perdure ao longo do tempo por uma longevidade maior. Então, quando eu penso em sustentabilidade de uma maneira mais simples e de uma maneira mais eficiente, eu sim penso na minha produção, eu sim penso em ser mais lucrativo, eu penso em ter mais lucratividade, porque isso vai me gerar divisas, dinheiro realmente para eu poder estar olhando e pensando, poxa, como daqui o meu bisneto, o meu tataraneto vai receber essa terra que eu conquistei ou que eu herdei dos meus antepassados de forma honesta, com o suor do seu trabalho, como daqui 2 ou 3 gerações eles vão receber essa minha terra, eles vão receber esse meu bem, que hoje para mim é muito importante. Então, quando eu penso em sustentabilidade, quando eu penso em ESG, colocando o principal elo dessa cadeia, que é a propriedade rural, como um fornecedor primário de uma proteína, de um alimento de qualidade, onde vai alimentar a humanidade, eu consigo, quando eu entendo tudo isso, eu consigo visualizar e interiorizar tudo aquilo que eu vou fazer de benefício para mim, para o meu sustento e para a minha geração de reserva, de divisas, de dinheiro, para eu poder ser mais sustentável e eficiente, pensando nos meus funcionários, pensando em todo aquele meu sistema de produção, pensando em todas as futuras gerações que ali vão receber esse bem meu. Com isso eu consigo ter uma entidade de um fornecedor, ter uma entidade de uma propriedade rural muito mais efetiva. Então, eu mudo primeiro o meu pensamento, depois eu vou atrás das técnicas, das consultorias, das pessoas que podem me ajudar. Mas a grande sacada é onde eu vejo
que ainda a gente está um pouco atrasado vamos mudar o nosso pensamento de aquilo que a gente faz hoje para aquilo que a gente quer deixar para os nossos contemporâneos, para as futuras gerações, para que eles possam ser cada vez mais sustentáveis, ter um ambiente de vida cada vez mais boa, de qualidade, como a gente tem hoje. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Então, você, produtor rural, você que tem a sua propriedade rural, você é, sim, um fornecedor, você é muito importante. E aí você tem que tratar a sustentabilidade da sua terra, da sua vida e das vidas das futuras gerações de uma maneira mais diferente, de uma maneira um pouco mais integrada. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar também o link do artigo que eu escrevi junto com a Thalita e dos outros artigos que eu vou escrever com o mesmo tema, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até mais.